Bom, depois de inúmeros pedidos, eu resolvi tomar a coragem de fazer esse vídeo. Você chegou até aqui e eu vou fazer do jeito que dá, com o que tem. Vou falar de um assunto que tem afetado continuamente, desde o início da humanidade até hoje, e provavelmente tem afetado sua vida se você chegou até aqui. Que assunto é esse, João? O Abraham Lincoln, ele diz que uma nação ela é formada por famílias. E uma família, ela é composta de pai, mãe e filhos. Então, uma nação ela é feita de famílias, uma nação forte ela é feita de famílias fortes, e famílias fortes vêm desses 3 pontos. Mas o ponto que é a sustentação disso é a figura masculina, a figura paterna. Então você vê toda uma desconstrução dessa figura nas últimas décadas. Eles descobriram que para poder fazer uma nação se tornar fraca, eles têm que afetar a família. E para poder afetar a família, eles vão atingir essa figura masculina. A gente vê essa desconstrução nos desenhos, como eu, no meu processo ali de juventude, não vou falar de adolescência, porque a adolescência não existe. Vamos falar de Todo Mundo Odeia o Chris. A figura mais forte na casa não era o pai, era a mãe. Vamos falar da Peppa. O pai é o bobinho. Nós vamos falar dos Simpsons. O pai é um bobão. Então, tudo isso para tornar as famílias fracas. Tudo isso para poder impactar em uma nação. Por que você tá falando disso, João? Porque certo dia eu estava servindo na comunidade que a gente participa e um cara falou: seu testemunho me impactou muito. Quando eu cheguei de um movimento de homens e eu falei sobre o meu processo. Para quem não sabe, meu nome é João Moura. Meu pai se chamava Ney Moura e com 11 anos de idade, meu pai entendeu, pelo processo que ele estava passando, depressivo, que a vida dele não valia a pena. Sofrendo com tudo que ele estava sentindo, ele abriu mão da própria vida dele. Eu tinha 11 anos de idade na época. E eu tenho compartilhado isso nos locais que eu passo, com as pessoas, o tanto que a questão da ausência paterna, ela implica no seu comportamento, ela impacta. Nas palestras que eu já fiz falando sobre isso, não sei se você sabe, mas uma das pessoas que mais cometeu, vou falar, um genocídio na história, e você vai lembrar dele, que é lá de um país chamado Alemanha, ele era um cara que até o pai dele tinha problema com o próprio pai. E isso virou um efeito cascata que se impactou ele e levou a comportamentos disfuncionais. Então, um pouco da causa e do efeito disso, né? Eu vou citar aqui para ti uma presença paterna, né? Com um pai engajado e participativo, o que ele desenvolve no filho? Ele desenvolve segurança emocional, melhor desempenho escolar, modelagem, definição dos papéis. A cabeça da criança, ela tem maior facilidade de entender quem ela é, da identidade dela. Como também a ausência gera o contrário, né? A falta de paz, seja por rejeição, abandono, divórcio, ela gera inseguranças, dificuldades comportamentais, lacunas na identidade. Então a criança, ela não tem uma figura ali tão central e tão firme no posicionamento. Essa criança, ela fica também sem muito saber quem ela é. E a presença paterna, por exemplo, na fase adulta, né, um relacionamento estável com o pai, ele gera outros relacionamentos saudáveis, resiliência emocional, identidade consolidada. Como também a ausência paterna. Então, a ausência prolongada sem substitutos, ela gera problemas também com relacionamentos, busca por validação, conhecido também como a necessidade de aprovação, e impactos psicológicos, como vícios. Se você for no Dia das Mães em frente a um presídio, vai ter muito mais mães do que no Dia dos Pais em frente ao mesmo presídio. Por que será? A maioria desses homens não teve um pai, não teve alguém que direcione. Pai dá direção, pai dá provisão, pai gera proteção. E esses homens não tiveram, então eles são só vítimas, João? Não sei, o que você me diz sobre isso? Comenta aí. A ausência dessa figura firme e que dá uma direção, ela impacta.
E nós temos aí cerca de um estudo que diz que, se não me engano, uns 80% dos lares estão sendo chefiados por mulheres. E aí você consegue mensurar o impacto que está havendo na sociedade. Nós temos a minha geração, que é a geração Z, 1995 a 2010. As pessoas dizem que é a geração mais caótica da Terra. Por quê? Porque estava uma ausência de pai. Ou se os pais eram presentes, estavam muito preocupados em prover. E isso é errado, João? Não vou entrar no mérito se é errado ou certo. Vou te falar o que a criança precisa. Ela precisa de afeto, reconhecimento, validação, pertencimento. E a ausência disso gera as disfunções que a gente está vendo. Não estou culpando os pais, porque os pais fizeram o melhor que tinham com aquilo que tinham. Mas isso gera, de fato, consequências. E com o que você quer com esse vídeo, João? Eu só quero te alertar que essa figura influenciou você mais do que você imagina. Algumas leis da biologia acreditam que 50% seu é o seu pai e os outros 50% sua mãe. E aí, como você me diz, como você vai viver sem 50% seu? Como você vai viver só com metade? Não, João, eu só gosto da minha mãe. Então você vai ignorar tudo que seu pai fez? Eu só gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Então você vai ignorar também a parte que ela tem em você? Então, contando um pouco da minha trajetória, quando até eu falei isso que impactou muito esse homem, falei para eles, pense em um homem muito bem sucedido. Pense em um homem de resultados, um homem que se fala, cara, essa pessoa tem tudo. Pensa aí você agora, eu vou te dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Você lembrou de algum homem? Agora eu te falo, esse homem, ele buscou tirar a própria vida dele. E aí eu te falo, eu vou para um novo nível. Esse homem foi o meu pai. Ele era o Bill Gates? Não, meu pai não era o Bill Gates, não. Mas ele era uma pessoa que, frente à visão de sucesso do mundo, meu pai era uma pessoa bem-sucedida. Só que o jogo não é sobre isso. Esse não é de fato o sucesso, não é ter as coisas. O sucesso de fato é ser, é identidade, que deságua no nosso comportamento, que deságua também naquilo que a gente tem. E aí eu falei das consequências que isso me gerou, quanto que isso me impactou no meu processo, onde eu não respeitava figuras, onde eu tinha uma dificuldade com essas figuras, dificuldade de confiar e tantas outras coisas que me impactou, mais do que eu poderia imaginar. Só depois de quase 10 anos que eu passando por todo esse processo de trabalhar isso, que eu fui de fato entender que eu tinha um pai. Porque existem pessoas que também são órfãos de pais vivos. O pai não morreu, mas ela se sente órfã. Ela sente que ela não tem um pai. Até a pessoa tá dentro de casa, mas ou é abusiva, ou é autoritária, agressiva. Isso continua impactando. Então, se você é filho, se você é pai, você tá assistindo isso aqui, dê seu melhor com aquilo que você tem. Entregue seu melhor ao seu filho. Você que é filho, incondicionalmente perdoe seu pai, porque você está perdoando a si mesmo, a parte dele que é em você. Entregue a isso, não espere perdão dele. Não cobre isso dele, não espere dele isso. Faça a sua parte em perdoar. Por quê, João? Porque você vai anotar uma coisa, se você quiser. O perdão é uma ferramenta, você vai colocar FLP. O que é, João? É uma ferramenta de liberdade pessoal. O perdão não é para o outro, é para você se libertar. E ele geralmente é para quem não merece. O perdão é para quem não merece. Aquela pessoa merecia, você já tinha perdoado ela. É simples a conta. Mas ao mesmo tempo você também foi perdoado por algo que você não merecia. E aqui eu te falo. E aqui eu te dou uma boa notícia no final. Eu tenho uma boa nova para você. Independente do seu pai ter sido bom ou ruim, de você ter gostado ou não, de você ter te impactado positivamente ou negativamente, dependendo disso. Existe um lugar que diz que você tem um pai. Mateus 3, 17, 18, que diz: eis um filho amado em que eu me comprasse, em quem eu tenho prazer. E foi para isso que o nosso Salvador veio, para poder mostrar que há um pai que está no céu. E ele olha por você. Ele te vê, ele te protege,
Ele te provê. João, mas eu já passei muita dificuldade, eu me senti só, mas ele não deixou de ser esse pai. Ele está hoje disponível para poder de fato te dar a mão, para poder te auxiliar no processo que você estiver passando. Porque sim, você tem um pai. Esse aqui da terra foi só um... Que palavra que eu posso usar para isso? Foi só um rabisco. No bom sentido, naquilo que ele foi bom. Não, João, mas ele me abandonou. Mas se ele te abandonou, a ausência dele foi melhor do que a presença. Pode ter certeza disso. Se fosse bom, ele estaria. Tenha certeza, esse pai que está no céu é totalmente diferente, totalmente superior, totalmente bondoso, amoroso, cuidadoso, protetor. João, mas eu ainda não sinto isso. Eu tô te entregando um conhecimento, para outro já é uma revelação. E aos poucos isso vai te fazendo sentido cada vez mais para você. Isso vai impactar mais sua alma. E você vai começar a sentir isso. Mas eu quero que nesse dia você saiba que você não está só. E você tem um pai. Para aqueles que estão abertos, você tem aqui um irmão. Que você pode contar nessa jornada. Você sentir à vontade, compartilhe um pouco da sua história, da sua paternidade aqui embaixo comigo. Que nós vamos falar mais sobre esse assunto e não vamos consertar essa geração, vamos transformar aqueles que querem ser transformados. Aqueles que até passaram por esse processo, até sofreram, ou ainda sofrem, ou ainda estão tratando, ou ainda vai tratar isso. Mas eu quero te dizer que é possível ter uma vida. Para quem acha que não teve um pai, para quem acha que o pai foi ausente, para quem acha que o pai fez isso, aquilo, errando ou acertando, existe um pai que nunca vai errar com você. E é isso aí. Vamos pra cima.